Nós começamos o nosso tempo de celebração, o culto, lendo o Salmo de número 100, a Rê leu aqui pra gente, e ela ressaltou o versículo 3 que diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu espero que essa noite, esse Espírito que nós agora acabamos de louvar, que ele traga essa clareza na tua mente, no teu coração, que você faz parte de um rebanho pastoreado, não por mim, não por uma denominação, mas pastoreado pelo bom pastor, Jesus, o próprio Deus encarnado, que deseja pastorear a tua vida, te ensinar a ser gente de verdade, trazendo toda uma revolução no teu jeito de viver, de trabalhar, de estudar, de se relacionar, de olhar para si, de passar por momentos difíceis, momentos bons, que você possa experimentar desse bom pastoreio. E domingo passado eu iniciei o culto lendo o Salmo 23, e dizendo que o Salmo 23 normalmente ele é conhecido como sendo o Salmo do Senhor, o bom pastor, por causa do versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que eu disse que o Salmo ele é dividido na verdade em duas partes, a primeira de um pastor e a segunda de um anfitrião. Quero convidar você a acompanhar a leitura na projeção, ou na tua Bíblia impressa, ou no teu aplicativo, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Primeira parte do Salmo, um pastor que cuida do rebanho. A segunda parte que a gente vai ver no outro domingo, já fala a respeito de um anfitrião, que convida, que acolhe e tem uma atitude. Versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, amém. Vamos orar mais uma vezinha? Senhor amado, talvez haja pensamentos aqui um tanto dispersos, distraídos por várias razões. Pessoas que passaram uma semana um tanto delicada, outras pessoas que talvez convivem, ó Deus, com próprios distúrbios em si, que faz com que o pensamento fique se distraindo. Outras pessoas, ó Deus, talvez por causa de coisas boas que aconteceram, ainda há um certo encanto por tudo isso, e isso pode gerar uma certa distração. Então que nesse momento, nada fora de nós, nem dentro de nós, venha nos distrair, mediante a tua palavra. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, faça-nos viajar no tempo e no espaço, diante da tua palavra, nos coloque nesse cenário, para que possamos, ó Deus, dentro desse cenário, experimentarmos daquilo que o salmista experimentou, e assim também possamos experimentar. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Muito bem. A gente vai ficar apenas na primeira parte do Salmo. Vai ser muito rápido, não pisque, tá bom? A primeira pergunta, tanto lógica, que a gente tem que fazer é: quem é esse pastor? Porque o início do Salmo já nos dá uma resposta, mas quando a gente fala de pastor, não vem na sua mente um pastor no campo, cuidando das ovelhas. Essa figura não faz parte do nosso cotidiano. A não ser que você goste de assistir um National Geographic da vida, documentários do Oriente, da Palestina. Lá sim, se você fizer uma viagem histórica, você vai ver homens percorrendo os desertos, conduzindo seus rebanhos, crianças cuidando de rebanho. Lá é muito fácil entender a metáfora do pastor para com as ovelhas. Mas para a gente é uma coisa um tanto fora. Se bem que a gente está aqui no contexto do interior, ainda tem um pouquinho de referência. Mas não faz muito parte do nosso dia a dia falar de um pastor com ovelhas. Por isso que quando você ouve a palavra pastor, a primeira coisa na tua mente ou é um líder religioso de uma igreja, ou. Dificilmente você vai pensar nessa figura. Então, nós temos que nos responder isso. Quem é esse pastor? O versículo 1 já nos dá uma dica bem clara. É o Senhor.
Então perceba que a palavra de Deus vai tomar emprestado uma metáfora muito comum daquela época, para dizer, da mesma forma que você, Davi, sempre foi um pastor de ovelhinhas, o jeito que você cuidava, o jeito que você viu seu pai cuidar, o jeito que você percebeu no campo o cuidado dos pastores, então, eu sou o teu pastor. E a Bíblia vai usar vários tipos de analogias, vai falar a respeito de um noivo com uma noiva, vai falar a respeito do casamento em si, do anfitrião, que nós vamos ver no próximo domingo dentro desse salmo. Mas essa primeira pergunta, quem é o pastor, é importante, para a gente deixar bem claro para a nossa mente, quem é que pastoreia o nosso coração, para que nunca venhamos usurpar de um título pleno que somente Jesus possui. Então olha que interessante, se você ler Salmo 76, 77, 78, acho que 79, vai trazer essa ideia do Deus que pastoreia o seu povo. E o Salmo 23 nos mostra isso. Deus conduzindo o seu povo Israel, tirando do Egito e levando até o final do Salmo que nós lemos. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa figura do Deus que pastoreia, que vai conduzindo o povo pelo deserto, tem a ver com o Deus que cuida, o Deus que protege. Então, olha esse versículo que eu ressaltei, depois eu vou voltar nesse capítulo ainda, ou nesse salmo, diz assim no versículo 52 do Salmo 78. Fez sair o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto, como um rebanho. Ou seja, quem é aquele que nos pastoreia? O Senhor. O Senhor é esse pastor. Só que existe uma coisa muito interessante. Quando a gente lê em Miqueias capítulo 5, há uma profecia que Deus enviaria um pastor. Porque até então está sendo falado de um pastor, o Deus Yahvé espiritual. Mas agora vai ser falado do próprio pastor de Deus andando entre os homens. A profecia de Miqueias, que Mateus vai retomá-la dizendo: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Quem é que toma para si esse título, esse cumprimento de ser o bom pastor enviado por Deus, que anda entre os homens? João 10:11 vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No primeiro momento, o teu pastor é Jesus, e Ele é um bom pastor. Não se perca na dinâmica da vida, dando a qualquer pessoa algo que é plenamente de Deus. Mas lembra aquele Salmo 78? Lá nós vamos ter no versículo 70 e 71, uma linguagem interessante. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. O Salmo 78 fala de Deus sendo aquele que fez grandes coisas na história do povo, tirando do Egito, dando livramento, fazendo milagre, tanta coisa linda, curando, libertando, e Deus sendo esse pastor. Mas agora Ele vai trazer essa figura dele entre o povo, e vai dizer assim: Ele escolheu Davi, tirou Davi, uma ovelha, para ele ser agora um pastor dessas ovelhas. E aí nós temos, dentro dessa dinâmica do bom pastor que conduz o seu povo, pessoas que Deus levanta para poder dar a elas a capacidade, a graça e o comprometimento de se capacitarem para serem pastores dentro do rebanho. Aí eu me incluo e pretendo ser um pastor segundo o coração de Deus. Então, se nós temos o Senhor como sendo o bom, perfeito, absoluto pastor, Ele levantou pessoas dentro do rebanho para poder serem referenciais dele como um bom pastor, que Ele é. Sendo assim, nunca se iluda com qualquer pastor, a começar com esse que vos fala. Nunca traga sobre mim ou qualquer outro pastor um olhar de divindade, de admiração, de contemplação, de louvor. Você vai quebrar a sua cara. E todo pastor que se permite ser visto assim, que se apresenta dessa maneira, mais cedo ou mais tarde, Deus puxa o tapete. Ele deixou claro para Pedro, depois de restaurar Pedro, dizendo: tu me amas? Você me ama de verdade? Então não esqueça, apacenta as minhas
ovelhas, os meus cordeiros. As pessoas não são suas. Você, pastor, não é dono de ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, não se coloque cegamente, de forma a divinizar uma figura humana, a não ser o bom pastor. Dito isso, a gente vai continuar a olhar para esse texto. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará? Você terá tudo o que quiser. O que você quer da sua vida, meu irmão, minha irmã? Você quer ter um carro novo? Quer ter aquele baita emprego? Quer ter uma conta bancária recheada? Quer ter uma ótima casa? O perigo agora de se transformar num recorte e eu ser acusado de teologia da prosperidade é imenso. Mas calma aí que eu estou fazendo uma encenação da forma que as pessoas usam esse texto. Esse versículo é usado por pseudos pastores para dizer: tudo aquilo que você quer não vai te faltar, o Senhor vai te dar. E se não te deu, é porque você não está crendo no Senhor como sendo seu pastor, você está em pecado. Guarda uma coisa, esse tipo de discurso não combina com as Escrituras. Ele só funciona ou num contexto em que o pastor, sim, tem tudo que ele quer, às custas das ovelhas e da lã das ovelhas, tosquiando as ovelhas, extorquindo as pessoas. Aí ele tem casão, tem carrão, tem mansão, tem avião, só tem não. É tudo no superlativo, é muita coisa. E as ovelhas ficam acreditando nisso e sendo exploradas. Ou num contexto em que se forma uma comunidade de gente que só pensa em si mesma. Aí esse discurso aparentemente cabe. Mas quando o texto vem nos falar que o Senhor é o nosso pastor, Ele não está dizendo que vai dar tudo o que você quer. Pelo amor de Deus, se em algum momento da sua vida você foi atraído ao Evangelho, com uma promessa de que você vai ter tudo o que você quer, que o Espírito Santo essa noite te decepcione. Enquanto você não se decepcionar, você não vai conhecer o Senhor que de fato é o bom pastor. Você tem que cair numa decepção profunda. Você tem que ser frustrado, frustrada, sacudido, sacudida, para que aí de fato, tendo tudo isso desconstruído, destruído, seja reconstruído em você o que o Evangelho de fato vem a dizer. Mas quando a gente olha para esse texto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a pergunta é, o que não vai me faltar? Pois bem, dois momentos. O primeiro é uma versão que a NVI nos traz, que eu acho muito interessante. Nós temos na NVI a seguinte tradução do versículo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Daqui a pouquinho a gente vai ver que esse texto nos fala de algumas coisas que Deus há de suprir, que Ele diz que não vai faltar. Mas quando a gente olha para esse versículo dessa forma, é como se o texto dissesse: o Senhor é teu pastor, de nada você vai sentir falta. Não significa que você vai ter tudo que tem, afinal de contas não falta muita coisa na nossa vida. Seja sincero, sincera, não falta um tanto de coisa? Às vezes falta a grana que a gente gostaria de ter, falta a saúde que a gente queria ter, falta a pessoa que nós achávamos que ia ficar do nosso lado, o tempo que nós assim sonhávamos, o que nos prometera, e não está. Falta tanta coisa, gente. Então como que esse texto pode dialogar com o nosso coração? É como se estivesse sendo dito: se você tiver o Senhor como sendo o teu pastor, ainda que falte muita coisa, você não vai viver em função da falta que essas coisas geram. Porque talvez haja pessoas aqui que vivem em função de faltas, não consegue desenrolar a vida porque só vive sentindo a falta de algo que perdeu um dia ou que não conquistou e gostaria de ter conquistado. Quantas pessoas que dizem: a minha vida teria sido mil maravilhas se eu não tivesse perdido o que um dia eu perdi, quer seja alguém, quer seja algo. E o texto vai dizer: ainda que você tenha perdido, o Senhor sendo seu pastor, você não vive em função de sentir a falta de tal realidade. Ou coisas que você acha que você precisa obter para ter sentido de vida. Se o Senhor for o teu pastor, ainda que você não chegue onde você gostaria de chegar, ainda que você não tenha o que gostaria de ter, você não vai viver inquieto, inquieta, sentindo a falta disso, porque o Senhor te preenche para valer. Amém? Ah, não é legal ouvir isso não. Eu digo assim, um discurso desse, é legal mais o primeiro, né? Não vai te faltar grana, não vai te faltar tal.
Mas não é assim. Não é assim. Só que esse texto, quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele vai nos dar agora alguns elementos daquilo que Deus prometera, que na caminhada no deserto, que na caminhada da nossa vida, você vai experimentar junto a Ele. Primeiro ele vai dizer, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Leva-me para pastos verdejantes e me faz repousar ali. Sabe uma coisa interessante? A ovelha, eu lembro que eu vi isso no documentário, é um animalzinho, desculpa a expressão, o bichinho burro, o bichinho que não aprende absolutamente quase nada. Só tem uma coisa que a ovelha de fato aprende: a se identificar com a voz do seu pastor. Se um pastor que não é pastor daquele rebanho chamá-las, elas não vão. Você pode chamar, vem cá, sei lá o nome dela, Mimosa, vem cá, ela não vai. Mas quando o pastor daquela ovelha chama, quando ela ouve, não importa onde ela está, ela sai correndo ao encontro do seu pastor. Aí a gente começa a entender João capítulo 10, que Jesus se apresentando como bom pastor vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então essa declaração, Ele me faz repousar, não é porque as ovelhas aprenderam a repousar. Ovelha, meu filho, minha filha, não sabe repousar. Mesmo que você tente pegar a bichinha quieta e colocar no chão, apertar no chão, fica quieta, ela levanta e sai correndo. Só tem um jeito de uma ovelha repousar: quando ela ouve a voz do seu pastor e está satisfeita, alimentada. E detalhe, ainda que ela não esteja num lugar de pastos verdejantes, que ela comer, agora está satisfeita e pode deitar, ela pode estar num chão arenoso, um chão desértico, árido. Se ela ouve a voz do pastor, ela consegue repousar naquele solo. Sabe o que o texto está dizendo com essa linguagem poética, essa metáfora? Está dizendo o seguinte: quando o Senhor é o nosso pastor, nós encontramos nele total segurança para repousar. Ele nos leva em lugar de abastecimento, Ele nos leva a pastos verdejantes, leva. Funciona assim: pela manhã coloca-se as ovelhas no aprisco, e depois no dia seguinte, naquele contexto desértico, sai à procura de pastos verdejantes e água para se beber. E aí Davi está dizendo, provavelmente ele que escreveu esse salmo, ou foi um salmo escrito para ele, ou um salmo escrito por ele. Mas o salmista está dizendo: quando o Senhor é meu pastor, eu consigo encontrar um lugar de segurança. E a segurança não está necessariamente no lugar, mas está com aquele que comigo está. Talvez você seja uma pessoa que vive insegura, apesar de toda a segurança humana que você tem. Você tem uma casa com um muro gigantesco, um baita portão, um cachorrão latindo lá no quintal, cerca elétrica, alarme para tudo que é lado, carro blindado. Acho que a gente não chega a esse nível aqui não, né? É carro blindado, seja o que for. Mas se você não tiver o Senhor como seu pastor, você vai continuar sendo uma pessoa amedrontada, uma pessoa insegura. E a pior coisa que tem é uma pessoa que é insegura. Ela se torna insegura para os relacionamentos, ela se torna insegura no casamento, com os filhos, com os pais, no namoro, na profissão. Ela é insegura. Ela não entende que quem cuida dela é o Senhor. E vai dizer um pouquinho mais, ainda no versículo 2: leva-me para junto das águas de descanso. Talvez a tua versão traz assim: leva-me para junto das águas tranquilas. São águas mansas. Olha que interessante, uma ovelha, se ela encontrar ou ser conduzida até um riacho com uma correnteza, ela por si só, ela não bebe daquela água. Ela tem medo. Ela fica balindo. Balindo é berrando, tá? Que berra é outro animal. A ovelha bale, berra, isso é bali. Aí vira meme nessas coisinhas bobas de vocês, aí vira meme. Berra. Olha lá o pastor fazendo berra. Mas a ovelha, ela não toma água no riacho. Ela precisa de água calma, água tranquila, água empoçada, parada.
Prova que os pastores às vezes colocam a mão na água, faz uma conchinha, tira aquela água e põe na boca da ovelha. Olha que bichinho, né? E aí ele está dizendo, o Senhor, Ele me leva para essa realidade junto dEle. Ele é alguém que me faz experimentar de uma tranquilidade, águas de descanso. Gente do céu, não tem coisa melhor do que ter um coração, uma alma, uma mente tranquila. Quantas pessoas aqui talvez não tenham uma mente tranquila há tanto tempo? É sempre uma mente muito turbilhada, agitada, inquieta. Mas quando você tem o Senhor como sendo o seu bom pastor, você começa a ter um coração mais tranquilo, uma mente mais tranquila. Por fim, refrigera-me a alma. No primeiro momento, foi levado a essas águas, bebendo dessas águas, experimenta de um refrigério. Viu que você está com aquela sede, aquele calor, você toma aquela água. Essa é a primeira possibilidade. Mas há uma outra muito interessante que vai combinar com o próximo versículo, que talvez a sua versão pode traduzir, que não é o refrigera minha alma, mas restaura minha alma. E o verbo ali tem a ver com encontra minha alma, como se fosse uma ovelha que se torna desgarrada, uma ovelha que se perde, e uma ovelha perdida, a tendência é se perder mais ainda e morrer. Porque no início, quando a ovelha vai se distanciando, chega uma hora que ela para. Ela para, fica travada, não sabe mais para onde ir, começa a balir e começa a tremer. E ali ela vai ser morta, ou vai morrer de fome, ou alguém vai pegar, não para poder nem negociá-la, porque ninguém compra a ovelha de outro pastor, para você ter uma ideia, ou é para matar, para comer, mas não vai criar no rebanho, vai dar muito trabalho. E esse termo restaura minha alma, ou refrigera minha alma, seria: o Senhor é aquele que me busca quando eu me perco, que vai atrás de mim, quando nem eu mesmo sei o caminho de volta pelo caminho que eu percorri. Você deve se lembrar de Jesus contando algumas parábolas a esse respeito. Em Lucas capítulo 15, ele começa uma série de parábolas, e a primeira é exatamente essa. Alguém que tem 100 ovelhas, uma se perde. Ele poderia olhar e dizer assim: eu tenho 99, estou de boa aqui. Não. Ele vai atrás daquela ovelhinha perdida. E quando encontra, há uma grande festa. É como se o salmista dissesse dentro dessa possibilidade: o Senhor é aquele que me encontra quando eu me perco. Não poucas vezes a gente se sente perdido. Não poucas vezes a gente precisa de uma restauração na vida, porque a gente se perdeu. Quer seja estando longe do aprisco, quer seja tentando se aventurar sozinho na vida. Mas o Senhor é aquele que nos resgata, que vai ao nosso encontro. E a partir daí o que ele faz? Agora Ele vai me guiar. Ele me encontrou perdido. Eu tentei andar pelas minhas veredas, pelos meus caminhos, e me perdi. Mas Ele me encontrou. E agora Ele vai me guiar pelas veredas, não do que eu acho que deve ser feito, mas pelas justiças dEle, por amor ao próprio nome dEle. Em outras palavras, o salmista está dizendo: esse pastor, além de me encontrar, de me restaurar, Ele é alguém que se dispõe a me guiar, caminhar comigo, ir à minha frente. O contexto do deserto é um grande labirinto. Sozinho se perde, mas os pastores conhecem todo o labirinto naquele contexto. Não se esqueça, em nenhum momento eu estou me colocando aqui como sendo o pastor da tua alma. Não deixe que ninguém roube a sua relação para com o bom pastor. Mas aqui o texto é: esse bom pastor nos guia pelas veredas da justiça, por amor ao nome dEle. Não é que Ele não te ame, mas a primeira ação não é por amor a você, é por amor ao nome dEle. Lembra Crônicas quando diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Começa como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Por isso que Jesus disse que nós deveríamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem sobre si a credibilidade não própria, mas do próprio Deus. Ele não vive pelos seus méritos, ele vive pelos méritos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que ele não ora no seu nome, no seu próprio nome, mas ora em nome de Jesus. É por amor ao nome dele que ele fez o que fez e fará o que tem que fazer para a glória dele, em você, através de você.
Isso tem a ver com amor por você, mas primeiramente, amor ao próprio nome dele. E aí o caminho para o término, no último versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu peguei uma cola em uma fala do nosso mestre, professor Zé Roberto. A gente estava numa visita, ele fez esse comentário, eu falei, uau! Na hora eu notei correndo. Vou usar na pregação, e se ele não tiver, eu falo que eu que descobri, mas como ele está aqui, foi ele que me ensinou. Mas ele vai trabalhando, mostrando, como um hebraísta, biblista que é, que no início, toda a questão dos pronomes, é o salmista falando de Deus. Ele está falando de Deus. O Senhor é meu pastor, Ele me faz. Mas aqui parece que há uma mudança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora a mudança é que ele está falando, não de Deus, mas falando com Deus. Às vezes a gente fala de Deus, mas falar com Deus. É interessante que isso acontece no vale. Acontece no vale da sombra da morte. Porque quando a gente está no vale da sombra da morte, a gente não fala de Deus. A gente fala com Deus. E não é errado falar de Deus. Mas é como se o texto dissesse, parece que essa realidade houve uma mudança. E agora ele está falando com o próprio Deus. Eu acho interessante o que o vale que a gente quer evitar nos faz experimentar. É interessante que os vales que nós não gostaríamos de passar na nossa vida, o que ele nos concede, quando nós, infelizmente, temos que passar, mas passamos com a consciência de que não passamos sozinhos. Que o Senhor passa com a gente. O Senhor se faz presente. Então, não temas. Não temas. Tenha coragem dentro do vale. Não é porque você é forte. Não é porque você é resiliente. É porque o Senhor está contigo. Então confie no Deus que está contigo e vai. Não fica parado no vale. O vale é para ser um ambiente de travessia, não de permanência. Agora, sabe por que a gente congela paralisados, amedrontados no vale? Porque a gente esquece daquele que caminha com a gente dentro do vale. Eu gosto de Josué 1:9, foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que passares. Dito tudo isso, algumas frases para tentar exemplificar ou resumir tudo que eu falei. A primeira, o Senhor é o teu pastor, por mais que você não tenha o que gostaria, não viverá em função da falta, Ele vai te preencher. Não importa se perdeu ou se não ganhou, Ele não deixa você viver em função de faltas. Amém? Guarda essa primeira verdade. Segunda, somente Ele pode fazer você descansar de verdade. E talvez seu cansaço não seja físico, mas de existência. Tem gente que está cansado de existir, de viver, de caminhar. Não desista, pois nele há esse descanso. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus disse isso. Ele disse isso. Amém? Mesmo que você tenha se perdido do rebanho, às vezes acontece isso, a gente não se perde? A gente fica vendo pastagem lá no fundo, imagina que tem pastagem para outro canto, acha que pode ser feliz longe do aprisco, longe do rebanho do Senhor. A gente vai se aventurando, vai por caminhos tortuosos, olha que coisa linda. Mesmo que você tenha se perdido do rebanho, Ele vai até você. Todas as ovelhas são igualmente importantes para Ele. O dia que nós nos tornarmos uma igreja, que aquele que tem dinheiro no bolso é mais importante daquele que não tem o que oferecer financeiramente, por favor, fuja daqui. O dia que você perceber que pessoas que têm grana no bolso têm mais visibilidade do que aquelas que não têm, fuja daqui. O dia que você perceber, ou talvez dando mais atenção para quem tem algum tipo de glamour, e aquele que aparentemente não tem, fuja de mim. Então, todas as ovelhas são igualmente importantes para Ele.
Aqui eu dei um exemplo de aplicação no chamado ao pastoreio. Ele, o Senhor, deixou as 99 e foi à procura da única que se perdeu. Sem você, o rebanho é incompleto. Ele não desiste de você, porque você desistiu de si. Se você não sabe que caminho percorrer, Ele pode lhe guiar. Não tente seguir em frente sozinho, a tendência é se perder mais ainda. Porém, Ele guia por amor ao nome dEle, Ele não lhe deixará sem direção. Quem está precisando de direção, o Senhor tem toda essa direção. Pode ter certeza que nele você encontra. Penúltima, todo vale da sombra da morte é passageiro. Todo vale é passageiro. Sombra não é morte. E se você tiver que passar por ele, não precisa ter medo. Não tenha medo de continuar caminhando e vivendo. Ele está com você nesse vale, que vai passar. Amém? Agora vamos fazer aquele momento bonito, evangelístico, da gente partilhar um pouquinho do que a gente tem experimentado de Deus com os nossos amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos. Eu queria que você fotografasse essa tela e compartilhasse, de repente, no status do teu WhatsApp, no teu story do seu Instagram, Facebook. Clica, usa agora a internet para uma coisa boa, não que você não use, mas é o momento de você agora compartilhar uma mensagem com alguém. Você está dizendo para essa pessoa que vai ler a tua mensagem: eu quero te ajudar na sua caminhada. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Quero lhe apresentar o bom pastor, que pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Então vamos agora orar. Feche seus olhos por um instante, por favor. Pensa um pouco em tudo que foi falado e comece a dar a sua resposta para Deus diante do que Ele falou com você. Senhor amado, a minha oração por cada um aqui, a começar por mim, é que o Senhor nos ensine a sermos ovelhas do Teu rebanho. Que o nosso coração encontre em Ti a beleza do pastoreio que há em Ti. Ajuda-nos a entender que ninguém é rebanho sozinho. E todo aquele e aquela que é ovelha precisa participar do Teu rebanho, do Teu povo. Um povo imperfeito, ovelhas que têm as suas mazelas, suas feridas, seus defeitos, mas é o rebanho que o Senhor escolheu amar, e sendo o bom pastor entregou a própria vida por amor. Então que possamos viver esse Teu pastoreio, que possamos nos pastorear. Talvez haja pessoas aqui que até hoje não conseguem retomar a sua vida em função daquilo que um dia teve e não tem mais, e perdeu e acabou. E vive sentindo essa falta, sentindo desesperadamente a falta de alguém ou de algo. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha gerar essa presença maravilhosa, poderosa, transformadora do Teu bom pastoreio sobre o coração, sobre a alma, a mente dessa pessoa. Talvez haja pessoas aqui que estão simplesmente se condicionando a viver a vida se tiver algo ou alguém. Que o Senhor venha preencher para que ela não viva sentindo essa falta, desvalorizando tanta coisa linda que tem à sua volta. Pai amado, que vidas aqui, ó Deus, possam encontrar descanso no Senhor. Além do descanso físico, esse descanso da própria alma, essa segurança que há em Ti, nesses passos verdejantes do Senhor. Gente que tem a sua alma saciada, refrigerada, ó Deus. E talvez vidas que se perderam estão distantes, estando aqui essa noite, ou acompanhando através da transmissão. Vidas, ó Deus, que estão desgarradas, que estão tentando se convencer que é possível viver uma fé saudável no seu próprio canto. Que o Senhor venha trazer a consciência dessa pessoa que Tu és o Deus que pastoreia o rebanho, é o Deus que é da particularidade, da intimidade, mas que em nenhum momento se permite ser
o Deus do isolamento. Guia pessoas, ó Deus, que estão precisando de direção, que não sabem por onde percorrer. Livra pessoas aqui de querer fazer sua própria justiça e que possam descansar na justiça do Senhor. Pessoas amedrontadas passando por vales da sombra da morte, que o medo seja substituído pela coragem, pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.